Igrejas e suas mudanças. Acompanhe uma breve explicação. Falo da Igreja de Nova Vida. A respeito de igreja. Eu fiz um vídeo sobre por que eu saí da Nova Vida, explicando os motivos. Tá bem rápido, pequeno, bem arrumadinho. E foi por um irmão que pediu para mim, que ele está fazendo uma pesquisa sobre o pentecostalismo. Quando eu entrei, foi na igreja pentecostal, já era neopentecostal, porque era uma igreja de profecia, de línguas estranhas, e era um movimento tipo monte, uma proposta que estava entrando prosperidade, já estava bem mista. Tinha alguns pastores que pregavam. E novidade para mim, né? Eu era católico, fui espírita, fui umbandista, quimbandista, candomblé, seixonoê, fui de tudo, né? Então, para mim era novidade uma igreja daquela. Eu acabei conhecendo Jesus, acabei conhecendo a Bíblia, fui para o seminário, estudei e logo depois eu achei que tinha umas coisas de costumes, hábitos e costumes e doutrinas que misturavam, e eu acabei discordando e, obviamente, não podia ficar na igreja. Acabei lá, a igreja tinha cabelo comprido naquela época, as mulheres, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, era uma amarração tremenda. E eu conheci a Igreja Nova Vida pela Rádio Relógio Federal, no Rio de Janeiro. Conheci o pastor Mauro, uma pessoa encantadora, até hoje meu amigo. Ele acabou vindo a Bragança e aqui me conheceu. Nós tínhamos um grupo de umas 20 pessoas aproximadamente. Esse grupo foi encorpando, acabou tendo 60, 80, e eu fui estudar novamente, já tinha conhecimento teológico. Fui para o Rio, ele me levou várias vezes na casa dele, foi ótimo, aprendi muita coisa e conheci a Nova Vida. Eu mudei um pouco da doutrina apocalíptica, né? Ou seja, a maneira de entender um pouco a Bíblia, sobre o milênio e outras coisas a mais, predestinação, essa coisa toda. Passei por esse movimento de doutrinas que são diferenciadas de uma igreja para outra. Mas nada disso me incomodava. A igreja era uma igreja um pouco mais livre e tudo mais, mas ainda era episcopado. Ou seja, um bispo mandava no pastor, aspas, mandava, e o pastor tomava conta de outras ovelhas e assim por diante. E eu me dei muito bem na igreja. Foi uma igreja melhor que eu frequentei até hoje. Meus amigos são pastores da Nova Vida do Rio de Janeiro, nem sei por onde andam, não tenho mais contato, mas o episcopado que atrapalhou a minha permanência lá. Detonaram comigo, talvez o bispo Walter nem saiba disso. Acabei fechando a igreja Bragança Paulista, porque eu não queria mudar de nome, não queria ir participar de nenhuma outra, e combinou que eu me separei e deixei a igreja. Bem resumidamente, fui embora para Mato Grosso, frequentava lá cada final de semana uma igreja e não me encontrava. Eu acho que eu fui para umas 50 igrejas, não me encontrava. E quando eu voltei para Bragança, eu não ia na igreja, eu era convidado, não ia, não sentia vontade. E quando eu pensei em começar a ir novamente, eu vi que era um peixe fora d'água. Isso em 2023, eu comecei a entender, estudar que eu sou a igreja, eu sou o templo. Mas tinha alguns versículos que esbarravam, né? O dízimo, então, eu já tinha decidido. O dízimo é Velho Testamento. Não deixeis a congregação, como é costume de muito. Fui estudar um pouquinho que era isso. Não tinha nada a ver com igreja. Congregação dos hebreus, dos convertidos que frequentavam as casas para ouvir a palavra que Jesus que ficou. Não tinha igreja. Vai estudar um pouquinho mais sobre igreja. Fiz faculdade de História e aprofundei bastante, psicanálise depois, e percebi também que a igreja somos nós, a igreja é um contexto de
problema psicológico muito grande, uma necessidade, que não vou entrar nesse mérito agora, pode ser que eu faça um vídeo sobre isso, por que eu necessito de igreja. Eu comecei a entender que eu sou bem resolvido, que eu amo Jesus, que eu tenho Jesus, que eu conheço Jesus, conheço a palavra muito bem. E para que eu ir na igreja, se Jesus não fundou a igreja? Foi Constantino. Quem que fundou essa igreja? A Igreja Católica diz: Pedro, tu és pedra. Não, nada disso, tá? É tudo errado. Então, ninguém fundou essa igreja, tem CNPJ, essa igreja tem dono, essa igreja não é igreja. Ah, mas é gostoso congregar. Como é gostoso ir num baile, como é gostoso ir numa pizzaria, num clube, jogar bola, é gostoso. Mas o que me edifica? Edifica é o amor que eu tenho à palavra, a Jesus. É viver. Por exemplo, para os predestinados, nós já somos salvos. Ótimo, beleza. Tá. Se você perguntar para qualquer cristão que está um pouquinho de tempo na igreja, escutando aquelas amarrações doutrinárias, ele é salvo. Sim, salvo pela graça. E fica só na graça. Eu estou preocupado em obras, que a fé sem obras é morta. Então, a atitude do cristão hoje é movimento. Então, teve o movimento pentecostal, o neopentecostal, e agora o movimento que não tem nome. Não sei como é que vou chamar. O movimento dos desigrejados, que eu sou um, é um movimento dos desigrejados. A gente não frequenta a igreja, mas se eu encontrar com o desigrejado na rua, em qualquer lugar, nós oramos. Nós temos Jesus, nós abandonamos a igreja, nós destemplamos, saímos do templo e entendemos, e clareou a mente. E leva tempo para clarear. A minha levou 20 anos. Estou tranquilo com a minha salvação. Estou fazendo obras que é necessário. Senão essa fé minha não é provada. Mas para que eu estou fazendo obras? Porque a Bíblia fala. As minhas obras têm que ser boas. Eu ajudo, faço o que posso. Eu dentro do meu contexto de fazer. Então, é isso. Que movimento é esse? De igrejas pretas, de coaching, de música com PNL, uma igreja que é comandada. Alguns dizem que é pelo movimento da conspiração. Então, alguns dizem até que o diabo não entrou pela porta da frente. Ele entrou pela porta de trás e tentando fazer com que você seja crente cada vez mais. E ele dá um empurrão em você nesse movimento de igreja. É isso. Desabafei. Falei. Espero que aquele meu amigo, acho que é o Marcos, o nome dele, possa colocar isso em sua pesquisa.